E, dando continuidade, a nossa última palestrante de hoje é a doutora Maria do Socorro Martins. Ela é médica pediatra pela Universidade Federal da Paraíba, presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria, membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, médica pediatra da Universidade Federal de Campina Grande e professora da Unifacisa. Doutora Socorro, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco neste momento e fique à vontade para iniciar a sua palestra. Boa noite, muito obrigada aí o convite. Só um minutinho, eu estou com um problema aqui no meu áudio. Vocês estão me escutando? Sim, está. Doutora Socorro, aqui está tudo ok. Ah, tá. Então era só comigo. Ok, vamos iniciar nossa apresentação. Deixa eu tentar aqui. Ok. Eu pediria somente, caso a senhora possa, eu acho que é o WhatsApp da senhora que tá junto com o áudio. Eita. WhatsApp. Só um minutinho, tá? Para eu não perder. Vamos ver se dá certo aqui. Agora eu vou ficar sem comunicação com vocês. Tudo ok? Tudo ok? Sim, tudo ok. Vamos lá. Veja só, vocês me deram aquele tema, né, para que eu discorresse sobre a diferença entre as vacinas para a Covid, e eu coloquei, pegando o gancho, eu botei um pouquinho aqui para a gente falar sobre variantes, né, porque nos últimos dias, só o que tem se falado, comentado, são muitas lacunas do conhecimento, tudo que está relacionado ao novo coronavírus é muito complexo, o ontem já é passado, é uma efervescência científica muito grande, diuturnamente, 24 horas, e a gente não consegue dar conta. A cada minuto, se brincar, eu não digo a cada hora, não, a cada minuto é um artigo, e sai uma publicação, e a gente não tem tempo de estar antenado 24 horas. Mas eu tentei trazer aqui o que tinha de mais recente para a nossa aula, e depois a gente tira alguma dúvida, tá? Eu acredito que alguns temas, algumas coisas que eu vou falar, Socorro já deve ter falado na aula dela. E para não repetir, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, vamos iniciando apresentando aqui, eu acho interessante porque as pessoas falam que quando olham para esse vírus, né, muita gente acha assim, muito bonito, né? Essa coroa aí, de essas espículas, né, esse formato dele. Então, o nome do vírus é o SARS-CoV-2 e a doença que ele leva, né, é a Covid-19, a doença causada por ele. E ele tem o que chama atenção no coronavírus, as suas estruturas, são justamente essas proteínas estruturais. Então, ele tem as proteínas de membrana, as proteínas de envelope. Aqui no núcleo, nós temos também a do núcleo capsídeo e a principal, que é essa aqui, a espícula, né? A spike, que é onde ele entra, penetra, onde ele provoca o organismo a produzir anticorpos. A maior anticorpogênese se dá às custas dessas espículas. E onde ele vai se fixar na nossa célula através do receptor AC2. Então, eu trouxe ele aqui, a anatomia da spike, para vocês terem uma ideia, bem direitinho, assimilar bem tudo que a gente for falar.
Então, aqui tem a spike, ela é dividida entre S1 e S2, e a parte dela mais importante com relação à imunogenicidade está justamente aqui, no S1, no RBD, aqui onde tem o domínio principal, onde vão se fixar os anticorpos. Olha, os anticorpos, como a doutora Socorro mostrou, em forma de Y, ele fica aqui, ele fixa nessa parte da spike, do S1, do RBD. Aqui é onde ocorre a maioria, as mais importantes mutações genéticas. É aqui onde ele vai, essa parte aqui vai se fixar nos receptores ACE2 da célula, certo? Aqui, olha, os anticorpos, eles já incorporando aqui na espícula. Mas eu trouxe também uma outra dimensão, a proteína spike aqui, nesse formato. Então, aqui nós temos o S1 e nós temos o S2. E é nesse segmento aqui, o RBD, onde estão acontecendo as principais mutações. Então, nós temos essa do N501, que é a britânica, nós temos a E484, que é da sul-africana, que também é nossa, que é P1, é lá de Manaus, e o K417. Então, as principais mutações que estão ocorrendo é justamente aqui, no RBD. E essas mutações, principalmente a E484K e a 417, motivo de preocupação, nós chamamos as variantes, né, de preocupação, as VOX, porque justamente elas estão mostrando escapes sorológicos, tanto para os anticorpos neutralizantes da infecção que o indivíduo possa ter acometido, como para os anticorpos neutralizantes das vacinas. Então, vocês já devem, né, já ter conhecimento disso aqui, só para revisar, essa expressão, né, da ACE2, onde ela se encontra, né, então, na maior parte do nosso organismo, não é só no pulmão. Então, nós temos desde o sistema nervoso central, o respiratório superior, né, vasos, por isso que a COVID-19 é uma doença multissistêmica, tá? E um dos fatores que poupou as crianças da gravidade, né, da prevalência da COVID-19 é justamente as crianças, elas têm menos receptores de ACE2. 3 coisas que protegem as crianças: menos quantidade de receptores ACE2, uma imunidade inata mais bem desenvolvida, principalmente induzida por uma maior produção de interferon, justamente às custas do grande portfólio de vacinas que as crianças recebem no primeiro e segundo ano de vida. Então, assim, há uma estimulação dessa imunidade inata e também imunidade cruzada com os outros coronavírus que já circulam no nosso país há muito tempo. Então, trazendo aqui essa expressão da ACE2 em diversos órgãos e sistemas. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para a gente também revisar como é que ocorre a infecção do novo coronavírus, né? Dos coronavírus de uma maneira geral, especificamente o SARS-CoV-2. Então, nós temos ele aqui, ele penetra aqui no nosso organismo através das espículas, né? A spike é como se fosse uma chavezinha. Então, ele vai encaixar aqui na célula, nesse receptor ACE2, tá? Então, nós temos as outras proteínas, como eu falei, mas a mais importante é essa. E os anticorpos neutralizantes, eles vão atuar aqui, justamente nesse encaixe. Por isso que a maioria das vacinas, elas são voltadas para essa estrutura aqui. Então, ao chegar e penetrar na célula, ele se funde, né, aqui com a vesícula, ele libera o material genético, que vai ser traduzido novamente por proteínas, ele vai montar outra célula, outro vírus, né, e serão muitas cópias, e será liberado. Então, o SARS-CoV-2, o vírus, de uma maneira geral, a gente sempre diz que ele não é um ser vivo, né, ele fora da célula,
ele não se reproduz, ele não tem nutriente, ele não tem energia, então ele precisa de uma célula para fazer isso aqui, se multiplicar aqui dentro. Por isso a questão, o fundamento do distanciamento social. Cada vírus adora pessoas, né? Adora células, é a vida deles. Então, onde tem gente, está aqui, ele se reproduzindo, ele fazendo suas cópias. E aqui é a resposta imune, né? De uma maneira assim, geral, para vocês entenderem. Então, aqui são as células apresentadoras de antígenos, né, que englobam o vírus, depois liberam o material desse vírus para serem apresentadas as células TH, que, por sua vez, vão ativar as células imunes, células B, na produção de anticorpos, e as células, as células T, células de memória, né, que são as células citotóxicas, principalmente CD4 e CD8. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é imunidade adaptativa, isso aqui é imunidade desencadeada pelas vacinas, né, específicas. Então, uma vacina específica, ela vai desencadear essa resposta humoral e essa resposta celular. A vacina perfeita seria essa vacina que tivesse essas duas respostas. Nem sempre temos essas duas respostas em uma vacina. Então, eu trouxe aqui as variantes principais, né, a B117 do Reino Unido, a B351 da África do Sul e a P1, que é a nossa, né, uma das nossas, P1 e P2, aqui foi a de Manaus. Então, aqui os componentes que eu falei, as principais mutações do RBD, por incrível que pareça, há uma similaridade muito grande da P1 com a da África do Sul, mas elas se desenvolveram independentemente. Por isso que podemos ter vacinas, por exemplo, a vacina AstraZeneca lá na África do Sul, ela só teve 20% de eficácia, diferente daqui, porque são mutações que ocorreram de formas espontâneas, eles chamam de convergências. Então, assim, não necessariamente as vacinas vão ter a mesma resposta, os mesmos escapes sorológicos. Eu trouxe esse gráfico aqui também para apresentar a vocês, através desse slide, esse site, se vocês, quem tiver a curiosidade para estar acompanhando diuturnamente, é o NextTrain. Então, você tem toda essa epidemiologia, esse sequenciamento genômico, para você entender o que é que está acontecendo a nível de mutação, em quais locais, quais os componentes, bem interessante. Trouxe, assim, mais para título de ilustração. E aqui também apresentar a vocês essa variante do AB117, que foi a do Reino Unido, responsável, né, por essa segunda onda que eles tiveram lá, de alta transmissão, né, morbidade importante. E uma característica interessante da B117 do Reino Unido é que eles tiveram, ela teve uma incidência, uma prevalência em torno de 24% de crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 14%. Comportamento epidemiológico que não observamos em outras mutações. Então, aqui, olha, da criança, como foi expressiva essa prevalência nessa faixa etária. E aqui eu trouxe para vocês também esse gráfico bem interessante com relação aos escapes sorológicos. Então, das principais cepas variantes que estão ocorrendo. Então, aqui nós temos a do Brasil, P1, P2, eles têm em torno de 10%, enquanto as variantes da África do Sul chegam a quase 100%. Olha só, que coisa interessante. Os escapes sorológicos que as cepas da África do Sul estão apresentando. Então, e essas variantes, elas apresentaram um comportamento diferente, que foi um aumento da transmissibilidade do vírus. Então, antes, o indivíduo começava a apresentar a excreção do vírus 3 dias antes. Atualmente, nessas variantes, ele passa a ser 5 dias antes de apresentar os sintomas.
até 8 dias após. Então, isso aí é uma característica interessante e que justifica até certo ponto esse comportamento epidemiológico do vírus, né, dessa variante que predomina atualmente no nosso país. E aqui, iniciando a nossa corrida aqui, né, nosso panorama das vacinas. Olha só, como essa corrida das vacinas foi uma coisa assim frenética, né? Nós temos atualmente, esse aqui, o mais atual que eu peguei, 2 de abril, 184 vacinas candidatas em estudos pré-clínicos. Pré-clínicos, gente, significa estudos em laboratório e em animais, porque estudos clínicos passam a ser em seres humanos, aqui em pré-clínicos. Olha quantas vacinas nós vamos ter ao longo do tempo, né? Não é a curto e médio tempo, mas ao longo do tempo. Então, e 116 vacinas em estudos clínicos, isso é o estado da arte atual das vacinas. Então, realmente é um portfólio de vacinas bem robusto, vacinas para todos os gostos. Infelizmente, não temos vacinas, essa oferta para esse momento atual, né? Então, temos muitas vacinas, fase 3, 23 vacinas, daqui para julho, essas vacinas provavelmente serão solicitada, né, a sua liberação para uso emergencial definitivo. Então, eu trouxe isso aqui representando, né, essa situação que o planeta se encontra. Uma escassez global, porque não tem como a produção dos laboratórios, né, fabricantes de vacinas, atender a demanda urgente, né, para todo o planeta de uma vez só. É impossível se vacinar todo o planeta de uma vez só, em pouco tempo. Só para vocês terem ideia, depois que se descobriu a vacina da varíola e que grande maioria dos países, né, constituíram os seus programas de imunizações com a vacina, se precisou 10 anos para erradicar o vírus do planeta. Então, claro que hoje nós temos tecnologias a nosso favor e espero que a gente não vá precisar de tanto tempo. Mas só para vocês terem uma ideia, que a gente não tem a esse curto prazo, assim, de ter uma erradicação, um controle total dessa pandemia, né? Então, a gente tem muita água ainda debaixo da ponte. Então, apresentando aqui a vocês, né, o rigor científico na fabricação de uma vacina, porque se questiona tanto que essas vacinas para a Covid, elas foram feitas em tempo recorde, né? Nunca a ciência tinha experimentado, porque isso aqui é o que leva ao desenvolvimento de uma vacina, pré-clínico, estudos laboratoriais animais, aí a gente vem para os clínicos, fase 1, dezenas de pessoas, 2, centenas, fase 3, milhares, e quando ela é aprovada e começa a ser utilizada, ela vai para a fase 4, que é a fase de farmacovigilância. Serão aplicadas aqui milhões, e por que não dizer bilhões, né? Porque a população da Terra é bilhões. E nessa fase 4, nós vamos observar os eventos raros e graves, porque são bilhões de pessoas que vão ser vacinadas, é esperado, né? Mas isso aqui foi encurtado, né, em torno de 10 meses, 12 meses, porque já conhecíamos plataformas, né, foram utilizadas plataformas antigas, como as vacinas inativadas, as vacinas genéticas, né, de ácidos nucleicos e a própria de vetores virais, ela já tinha sido utilizada, assim, já tinha umas plataformas já quase prontas, né? Já, por exemplo, o ebola usa a vetor viral não replicante, e as vacinas genéticas, essas plataformas, elas já têm mais de 10 anos, porque nós tivemos lá
no Oriente Médio, lá na China, nós tivemos epidemias do SARS-CoV-1 e do MERS. Então, os cientistas naquela época, começaram a trabalhar na construção dessas vacinas, dessas plataformas. Só que como essas epidemias, elas foram deliberadas, elas conseguiram o ciclo delas, então foram controladas, aí não houve mais interesse de se continuar nessas pesquisas. Então, a ciência aproveitou, né, essas plataformas pré-existentes. Ao mesmo tempo, houve um investimento muito grande, né? Muito dinheiro que foram investidos nessas pesquisas, né? Também um acordo de várias entidades, instituições, né? Então, tudo isso contribuiu pela celeridade dessas vacinas. Eu trouxe aqui um resuminho para vocês, né, terem uma ideia das principais vacinas, né, que estão sendo utilizadas no momento a nível mundial, não só aqui no Brasil. Então, nós temos as duas inativadas, a Sinovac aqui, que é a da China, e lá também tem a Sinopharm, que também é inativada, são chinesas. Nós temos vacinas vetoriais, bastante, né, AstraZeneca, Janssen, a da Gamaleya Rússia, que é a Sputnik V, a CanSino, que é uma vacina chinesa. Nós temos as vacinas de ácidos nucleicos, a Pfizer, a Moderna, e temos também uma alemã, que está em fase 3, muito boa também. E a Novavax, que é de subunidade proteica. Aqui eu condensei para vocês, né? Aqui no Brasil, nós temos estudos da Pfizer, da Oxford e da Janssen, a eficácia, né? Então, a Pfizer é aquela vacina dos sonhos, né? É uma vacina que utiliza genética, utiliza ácido nucleico, e que vai ser um marco dentro da vacinologia. Futuramente, vai ser muito utilizada vacinas de ácidos nucleicos. E essa corrida para vacinas, eu trouxe aqui um resumo das principais plataformas, né, utilizadas com as tecnologias novas e antigas nas vacinas. As vacinas, elas são de primeira, segunda e terceira geração. Então, as vacinas de primeira geração estão aqui, são as vacinas inativadas e atenuadas, né, principalmente de vírus, porque de bactéria atenuada nós só temos a BCG. Então, essas são as plataformas mais antigas, mais utilizadas. Nós temos a vetor viral, que já é que pode ser replicante e não replicante, que já é uma vacina de terceira geração, já utiliza genética. As vacinas propriamente ditas genéticas, que são as de ácidos nucleicos, vacinas de terceira geração, e as vacinas baseadas em proteínas, subunidades proteicas, como, por exemplo, a influenza, as VLPs, nós utilizamos a HPV, a hepatite B, e aqui para vocês terem ideia, né, que atualmente aqui nós temos, né, para serem disponibilizadas são os vetores virais, né, aí vemos futuramente o que mais vamos ter no mercado será as proteicas, que serão essa, ou de subunidade ou de VLP. Então, trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, aqui o vírus, a espícula, a spike, as subunidades, as vacinas subunidade, de vetor viral, as inativadas, né, as diferentes plataformas com tecnologias distintas utilizadas nas vacinas para a Covid-19. E aqui vocês estão um pouquinho borrado, mas vocês podem consultar a Anvisa, que vocês encontram isso bem direitinho, tá certo? A evolução das vacinas aqui no país, as vacinas que estão em estudo de fase 1, 2, 3, as que estão licenciadas para uso emergencial, como a Coronavac e a Janssen, as que estão licenciadas já com o seu registro definitivo, a AstraZeneca, a Oxford, né, a AstraZeneca e a Oxford. Então, vocês podem acompanhar isso bem direitinho, só entrar no site da Anvisa. Então, mas aqui no nosso Programa Nacional de Imunizações, nesse momento, o que é que nós temos? Então, vamos focar nas vacinas que está sendo disponibilizada
pelo nosso Programa Nacional de Operacionalização, né, da campanha da Covid-19, que são as vacinas inativada a Coronavac, da Sinovac chinesa, é uma vacina inativada, uma vacina pouco reatogênica, tá certo? Segura, com eficácia em um desfecho primário em torno de 50%. Saiu ontem um trabalho, né, uma atualização da fase 3, que será publicada no The Lancet pelo Butantan, que ela teve um pouquinho a mais, porque aqui essa primeira, que ela foi apresentada, era 50,38, ela foi para 50,7. Mas uma coisa interessante é que o prolongamento do intervalo entre a primeira e a segunda dose mostrou-se com uma eficácia melhor, em torno de 62%. Nesse estudo saiu ontem. Então, é bem interessante isso aí. E porque ela foi licenciada com 2 a 4 semanas, o intervalo entre primeira e segunda dose. Então, a partir de então, será utilizado esse intervalo de 28 dias. E a Oxford AstraZeneca, que é uma vacina de terceira geração, mas que ela utiliza, ela é vetor viral, que eu vou explicar mais na frente direitinho, não replicante, né? Ela utiliza um adenovírus de chimpanzé modificado geneticamente e tem um material genético da proteína spike aqui dentro. É uma vacina que ela tem uma eficácia global em torno de 82%, teve um desempenho muito fraco, como eu falei, lá na África do Sul. Ela tem passado, quando a gente for detalhar, momentos, assim, difíceis da vacina AstraZeneca. Foi a vacina primeira, né, que se lançou nos estudos, que foi um desenho muito, muito bem feito, mas houve até uns erros metodológicos no final dos ensaios clínicos, na fase 3, e eu vou explicar aqui para vocês, mas que eu ainda considero uma boa vacina. Então, vamos entrar para a Coronavac, que foi a primeira vacina que foi licenciada para uso emergencial, ela e a da Oxford AstraZeneca. Então, é uma vacina de vírus inativado, né? Então, como eu falei, de primeira geração, uma plataforma antiga, em que por processo químico, utiliza uma substância lá, inativa o vírus, né? Ele é cultivado em células vero de renais de ratos, de camundongos, e é inativado esse vírus, tá? Então, o que vem ali naquela vacininha é um vírus inativado, cheio de anticorpos para não só a proteína spike, mas para outras proteínas, né? Que se questionam que muitos dos anticorpos não vão ser neutralizantes especificamente para a proteína spike, porque a vacina inativada, ela contém anticorpos para várias estruturas, várias proteínas estruturais. Então, ela é a vantagem de ser segura, realmente é uma vacina pouco reatogênica, ela induz uma resposta de anticorpos não tão esperada, tá certo? Porque ela não induz uma boa resposta celular. Ela fica mais às custas da imunidade humoral. Precisa de um adjuvante, vacina inativada para melhorar sua imunogenicidade, é necessário que tenha um adjuvante. Justamente uma das desvantagens dela é por ela não induzir uma boa resposta de células T de memória, tá? E nós temos muitas vacinas inativadas, boas, né? A Salk, a VIP, a gripe, a hepatite A. E aqui foi o estudo apresentado em janeiro, né, naquele domingo, que nós ficamos 8 horas em frente à televisão. Eu passei literalmente mais de 8 horas acompanhando essa liberação pela Anvisa, esse registro emergencial, e aqui que mostrou que ela teria para um desfecho
primário, né, global de 50,38. Essa eficácia no estudo ontem aumentou um pouquinho, essa de 77 foi para 80 e alguma coisa. E esse 100% não tem valor estatístico, porque o número que foi avaliado foi em torno de 7 pessoas, entre o placebo e o vacinado. Então, sem expressão estatística ainda. Então, a gente não fala isso aqui de 100%. Então, ela foi utilizada, a vacina Coronavac. Ela tem um fator, assim, muito positivo, que foi testada essencialmente em profissionais da saúde, tá certo? Lá da linha de frente, muitos hospitais lá, o Emílio Ribas, lá em São Paulo, em pessoas acima de 18 anos, um público muito feminino, tá certo? E a imunogenicidade esperada dela é maior, né? A eficácia esperada mesmo 2 semanas a partir da segunda dose. Então, nós temos muitos já artigos, né? Eu trouxe esse estudo, que foi um estudo pequeno, sem significância estatística, porque estudo pequeno, nessa efervescência toda, nessa busca de conhecimento, de construir conhecimento, então saem muitos estudos preliminares, com pouca significância estatística, por um número pequeno de N. Então, mas aí a gente apresenta, por exemplo, esse aqui, ele mostrou que houve uma diminuição dos anticorpos neutralizantes, né, pelas cepas variantes, tá certo? Mas, assim, não foi um estudo bem desenhado, tá certo? E a vacina apresentada aqui, só a proteína spike. Isso aqui foi um dos estudos que mostrou que a Coronavac tinha escape sorológico. Mas a gente já teve outro do Instituto Butantan que mostrou que ela era eficaz às cepas variantes, né, da África do Sul. Então, eu estou trazendo aqui para vocês terem um juízo de valor, que a gente precisa, nesse momento, ter cautela, precisa ver muitos artigos, a gente não pode só ver um. Por isso que eu falei que fica difícil, porque a gente tem que dar plantão, tá certo? A ciência hoje coloca a gente de plantão, diuturnamente, porque é muita coisa saindo o tempo todo. E para a gente acompanhar e ter uma opinião, ter uma visão global do que está acontecendo. Então, vamos agora para a nossa vacina da Oxford e AstraZeneca, que é a vacina mais polemizada no momento, né? Coitada. Então, é uma vacina que eu, assim, acho muito legal, a plataforma, a tecnologia utilizada. Ela é considerada de terceira geração, mas ela não é uma vacina propriamente genética, porque ela utiliza um vetor, né? Ele como se fosse um cavalo de Troia. Então, ele utiliza esse vetor, que é um adenovírus de chimpanzé, porque as outras vacinas vetoriais, de vetores virais, eles utilizam adenovírus humanos. A da Oxford, não. Esse adenovírus chimpanzé, ele não acomete o ser humano. E essas vacinas, elas vão lá para dentro da célula. Por isso que essas vacinas que chegam lá, que levam um antígeno ou um pedaço da proteína, um material genético do vírus para dentro da célula humana, ela tem uma boa indução de imunidade de memória de células T, tá certo? Então, a vacina da AstraZeneca, ela induz memória T. Ela induz tanto a imunidade humoral de anticorpos como de células T. Então, nós temos a AstraZeneca, nós temos a CanSino chinesa, a Johnson, a Gamaleya russa, né? Todas são vacinas de vetores virais. Então, a vacina de vetor viral não replicante, que é a nossa da AstraZeneca, então, pegou aqui esse adenovírus, né, de chimpanzé, que não infecta ser humano, olha aqui, o chimpanzé, tá? Para utilizar e dentro colocar o material genético da proteína spike,
que quando chega na nossa célula, não vai para o núcleo da célula, ela vai utilizar todo o maquinário lá do citoplasma, então vai ser traduzida esse material genético aqui, esse pedacinho da spike, e vai ser apresentada às nossas células, né, do sistema imunológico. Lembra aquele segundo slide que eu mostrei da resposta imune? Então, o organismo vai, dentro do nosso citoplasma, já foi feita essa transcrição, ela já se transformou na proteína spike, e vai ser apresentada para provocar nosso sistema imunológico e produzir nossos anticorpos, estimular nosso sistema imunológico, tanto na imunidade humoral como na imunidade celular. Então, a vacina tem um perfil de segurança aceitável, né? Foi considerada eficaz. E eu trouxe aqui, resumido, um resumozinho do método utilizado. Eu acho bem interessante os estudos da vacina AstraZeneca. Ela teve bastante voluntários, né? Teve braço de pesquisa aqui na África do Sul, no Reino Unido, inicialmente. Vinha tudo bem correto. Só que não sabemos por quê. Em um grupo, um braço de estudo lá no Reino Unido, se aplicou uma dose, a metade da dose, né, que a gente tem a standard e a low, né, metade da dose nesse grupo, e se observou, poxa, aqueles voluntários receberam a metade da dose, aí foram ver o que é que ia fazer, se iam desconsiderar esse braço de estudo, se iam começar tudo de novo, enfim, isso aí levou quase 90 dias. Quando eles resolveram, eles não, vamos continuar os estudos. Agora, essa segunda dose, vamos fazer dose inteira. Isso aí deu 90 dias, 3 meses. O que é que se observou? Que a vacina foi para uma eficácia de quase 90%. Aumentou a eficácia, a imunogenicidade da vacina. Quer dizer, um acidente metodológico nas fase 3 dos estudos clínicos e que houve um favorecimento, né, para a vacina, melhorou, e isso aí ajudou muito nesse contexto de pandemia, porque esses 90 dias dá tempo de ir se vacinando mais pessoas enquanto vai se tendo a produção da vacina, né? Então, isso aqui foi esse métodozinho aqui que eu trouxe aqui para vocês, bem resumidinho. E o resultado foi justamente esse, né? Observou nesse braço de estudo que aí eles inicialmente acharam que a eficácia tinha aumentado por conta da diminuição da dose, mas depois foi que viram que foi pelo prolongamento do intervalo entre a primeira e a segunda dose. Então, esse aqui foi os resultados, né, que foram apresentados inicialmente, com relação ao desfecho primário, de 70%, né, e de uma forma global, e variando de 54% a 80%, tá certo? Então, esse desfecho aqui foi avaliando a metade da dose e a dose inteira. Então, trouxe aqui, é uma vacina que saiu esse recente estudo, comprovando a eficácia da vacina Oxford da AstraZeneca em pacientes portadores de HIV. Foi contestado muito, isso foi uma polêmica, a questão do idoso, porque realmente o N das duas vacinas, tá? O número de voluntários recrutados de idosos, tanto da Coronavac como da AstraZeneca, foi muito pequeno. O da Coronavac foi em torno de 4% e da AstraZeneca 5%. Porque em estudos, principalmente um estudo desse que se desejava uma celeridade muito grande, o público inicial foi aqueles adultos jovens com boa imunidade, né, para se avaliar essa resposta imunológica, porque a resposta imunológica a vacinas, ela depende da faixa etária, depende se é uma gestante, se é um paciente com comorbidade, se é um idoso por conta da imunossenescência. Então, o ideal no desenho de um estudo desse, que isso aí seja, no estudo, ele seja assim, proporcional.
Então, se naquela população tem 20% de idoso, aquele estudo, teoricamente, deveria ter 20% de voluntários idosos. Como agora, criança que não foi estudado, começaram a estudar, né? Porque, inicialmente, não se prioriza grupos prioritários, ou todas as faixas etárias e grupos especiais. Não, isso aí é para um segundo momento. Então, no início, foi uma polêmica muito grande. Como não tinha estudos, um número expressivo de idosos, aí alguns países disseram, a própria imprensa divulgou que a vacina não era segura em idoso, tal. Só foi haver, assim, um convencimento mesmo, tanto da comunidade científica como para a população, quando saiu o braço de estudos agora, né, que teve os Estados Unidos, o Peru, e mostrou realmente a eficácia em idoso da vacina. Então, aí eu trouxe aqui, e a Organização Mundial de Saúde tem uma vacina que ela tem passado, assim, por muitos atropelos, né? Essa semana, o mais recente foi a história do tromboembolismo. Então, ela ficou recomendada pela Organização Mundial de Saúde entre 8 e 3, inicialmente era 8 e 12 semanas, mas agora é 12 semanas, 90 dias, 3 meses, tá? Então, a eficácia, esse novo estudo realmente comprovou aqui, que foi estudo no Peru, nos Estados Unidos, no Chile, a eficácia dela, que tinha dado um pouquinho menor, aí foram refazer esses estudos, mas comprovaram a sua eficácia. E entramos aqui na vacina mais recente, que recebeu seu registro emergencial no nosso país, que é a vacina da Johnson & Johnson, né, da vacina da Janssen. É uma vacina muito boa para programas públicos, porque ela é dose única, e a sua eficácia dela maior é uma vacina também de vetor viral, tá certo? Não replicante, e a sua eficácia, o seu desfecho maior é para as formas moderadas e graves. A vacina da Johnson & Johnson está sendo estudada em criança também. Ela foi liberada agora no dia 31 de março. Eu trouxe só para título de ilustração, mas ela ainda não entrou no nosso Programa Nacional de Imunizações. A outra vacina também, é a vacina do momento, em termos de especulação, é a vacina da Gamaleya Rússia, a vacina Sputnik V. Não é Sputnik 5, o nome correto é Sputnik V, V de vacina. Então, essa vacina é uma vacina também de vetor viral não replicante, só que ela é uma vacina inteligente. Como se trata de adenovírus humano, eles colocaram 2 adenovírus diferentes. A primeira dose é o adenovírus 26 e na segunda dose o adenovírus 5. Essa vacina, no início, deixou uma certa insegurança na comunidade científica, porque os russos não apresentaram os estudos, né, as fases 1, 2, e quando eles apresentaram, o número de voluntários recrutados foi muito pequeno. Então, assim, ficou aquela dúvida, aquela incógnita com relação a essa vacina. Mas a fase 3, eles já tiveram um número de voluntários mais expressivo. E vamos falar um pouquinho da vacina de ácido nucleico, porque nós temos a vacina Pfizer com licenciamento definitivo aqui no país e que vai ser incorporada ao nosso Programa Nacional de Imunizações. As vacinas de ácido nucleico é o que tem de mais moderno em termos de vacina. São vacinas seguras, são vacinas altamente imunogênicas, de excelente imunogenicidade. Agora, o gargalo maior é porque são vacinas muito caras, elas requerem câmaras, né, para o armazenamento e conservação delas, é utilizado ultracongelamento. Então, isso aí dificulta, principalmente nos países pobres, porque essas câmaras, elas são muito caras, elas precisam de uma manutenção cara,
E, assim, é difícil, né, chegar a essas vacinas, elas terem toda essa logística perfeita, precisa de um treinamento importante, né, dos vacinadores, diferentes das nossas duas vacinas que temos, né, a Coronavac e a da Oxford, que são armazenadas nas nossos refrigeradores de rotina, da rede pública, né, que então, aqueles locais que não tem câmara entre 2 e 8 graus utilizam os congeladores normais mesmo. Então, assim, tem uma logística que facilita, não é um país de dimensões continentais como o nosso. É inviável, né, você colocar uma vacina dessa para o interior, lá para a Amazônia, para os ribeirinhos, né? Então, quando ela chegar, ela vai ser uma vacina que ela deve ser utilizada nas cidades grandes, nas capitais. Aqui foi o estudo dela, né? Então, assim, realmente é um espetáculo. Agora é o seguinte: como é uma vacina muito imunogênica, o que é que acontece? Consequentemente, é uma vacina mais reatogênica. Então, ela provoca muito o sistema imunológico. E como se utiliza RNA mensageiro, essas vacinas genéticas, né, da Pfizer e da Moderna, e a CureVac é alemã, que vai ser liberada também daqui a alguns meses. Então, o que é que eles utilizaram? Eles fizeram, né, o RNA utilizado é um RNA sintético, e colocaram para colocar o código genético, não é nem pedaço do vírus, é o código, gente, as letrinhas, tá certo? Que vão ser transcritas, haverá essa transcrição lá no ribossomo, no citoplasma. Mas para proteger esse RNA, eles colocaram essa camadinha aqui de nanopartícula, que é onde tem o polietileno glicol, que a doutora Socorro Viana falou anteriormente, e é muito reatogênico para algumas pessoas. Então, o problema que nós temos com a vacina da Pfizer com relação à alergia justamente está aqui, certo? Então, mas aqui são os estudos recentes que saíram, que eles mostraram que a vacina pode ser conservada e armazenada por 2 semanas entre 25 e 15 graus. Aqui eu trouxe para vocês uma câmara ultra fria, né, para armazenar por temperaturas menos 80 graus. Imagine um país tropical como o nosso. E aqui é o nosso plano de vacinação, né? Esse aqui é o plano nacional, aquele do Programa Nacional de Operacionalização. Então, que eles fizeram esse desenho, que nós precisaríamos, pelo menos, a vacinar nesse primeiro momento, esses grupos prioritários, que dá aqui 106 milhões de doses. Então, enquanto não houver vacinação desse grupo prioritário, não pode haver comercialização das vacinas na rede privada. E a corrida atrás de vacina é grande, porque essa escassez é global, né, aquilo que eu falei no início. Então, hoje há um escalonamento diferente, escolhendo as prioridades das prioridades. Então, para tentar ver, e é muito difícil você, muitas vezes, escolher se é o nefropata, se é o pós-transplantado, se é o odontólogo que trabalha ali, né, com aquele motor, recebendo aquele vapor que está exposto, ou outra profissão de risco. Então, realmente, não está sendo fácil conciliar isso aí, né, implantar esse programa sem vacinas, né, é muito difícil. Diferente do que nós temos com a campanha da gripe. Nós vamos vacinar em torno de quase 80 milhões de pessoas, né, os grupos prioritários para a influenza, né, para a gripe. Mas as vacininhas já estão tudo aí, tudo já prontinha, né, só viabilizar. Então, é um desafio muito grande para o nosso Programa Nacional de Imunizações, mas isso é uma realidade vivenciada, inclusive até com os países de primeiro mundo. Vocês terem uma ideia, a União Europeia, que tem em torno de 400 milhões de habitantes,
compraram 2 bilhões de doses, e não tem vacina, tá? Porque uma coisa é comprar, outra coisa é você ter a vacina para vacinar. Então, é um problema. 10 países compraram 75% da produção mundial de vacinas. Então, é um problema muito sério. E tem que haver, não pode ser assim, né? Tem que ser essa vacinação, ela tem que ser global, ela tem que ser rápida ao mesmo tempo, porque não adianta, não existe nenhum país ilha. Com a globalização, os países, eles estão em comunicação. Então, se os Estados Unidos, que tem as duas fábricas lá, a da Pfizer e da Moderna, vai vacinar toda a sua população, mas se outros países não conseguirem, o vírus estará sofrendo mutações e vai circular e vai chegar lá e pode tornar ineficaz aquela vacina. Então, tem que ser uma ação global. Então, como já foi falado anteriormente, gestantes, né, não há estudos, porém, como são vacinas inativadas, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês e dizer que vacina da Oxford, da AstraZeneca, ela é funcionalmente considerada inativada, tá? Então, as gestantes é liberado. Nós temos segurança com vacina, outras vacinas inativadas nas gestantes. Mas para essas da Covid-19, nós só tivemos estudos pré-clínicos em animais, né, em que se verificou, não se observou teratogenicidade, não se observou risco para os animalzinhos, me falou lá, que estão prenhas, né, que foram estudadas, cobaias, tá certo? Então, nessa fase pré-clínica não houve nenhum problema, mas não deu tempo de fazer estudos clínicos em gestantes. Então, isso aí, se a gestante pertencer a uma linha de frente, for da área de saúde, com um grupo prioritário, avaliando risco-benefício, com uma decisão compartilhada dela com o seu médico, deve ser vacinada, tá certo? Isso aí não tem nem o que contestar. Mas, assim, não temos ainda o estudo. A Pfizer começou a estudar gestante, outros laboratórios. Lactantes está completamente indicada a vacinação. Só não tem vacina para todas as lactantes. Só vai ter para as profissionais da saúde e para aquelas que têm pertencem a grupos prioritários de comorbidades. Então, e se observou, semana passada saiu aí um trabalho mostrando, né, que IgG da COVID, né, IgG para COVID, no bebê que nasceu, a mãe passou para a criança. E também dois pontos positivos para lactantes serem vacinadas. Uma é que ela não vai adoecer, consequentemente, se ela não adoecer, ela não contamina seu bebê. E o outro é que ela pode, através da IgA secretória, através do leite materno, também proteger indiretamente o bebê, tá? Imunocomprometidos podem ser, principalmente as vacinas inativadas. Agora, é importante avaliar o grau de imunossupressão, aquele momento de imunossupressão. Doadores de sangue, né, 48 horas, não pode, o indivíduo toma vacina, não pode doar sangue, tanto para as vacinas COVID como para a influenza também. Agora eu trouxe aqui para vocês uns estudos mostrando o impacto já positivo da vacinação, né, da ferramenta vacina utilizada nessa pandemia, gente. Israel já mostra que diminuiu o número de casos, o número de internações, o número de gravidade, pacientes graves internados, e o número de óbitos. Isso aqui já é um reflexo da vacinação lá naquele grupo prioritário que eles vacinaram. Na realidade, Israel está vacinando o país todo. O Reino Unido, né, nós temos aqui também já mostrando a Escócia uma melhora aqui nos números de até 94%, né, de eficácia, de diminuição de carga global da doença, de mortes. Então, isso aqui já é uma esperança muito grande,
A gente já está vendo números, já está tendo publicações. E quero trazer para vocês que o brasileiro, ele é ainda muito confiante nas vacinas, muito esperançoso. E estamos aqui, olha, tá? Nesse estudo aqui, mostrando aqui nós brasileiros acreditando nas vacinas, fazendo filas, dormindo, chegando de madrugada para conseguir sua vacinação. E eu quero agradecer a vocês, tá certo? Por essa oportunidade aqui, e me coloco à disposição para a gente agora tirar alguma dúvida. Oi, doutora Socorro. Comissão organizadora agradece muito pela excelente palestra da senhora. Com certeza, muito esclarecedora. No YouTube, todos estão agradecendo, falando da importância. Realmente é um tema muito atual, né? Porque saem novas, saem novos. E gostamos muito da presença da senhora, participação, e esperamos contar com eventos futuros. Aproveitando, tem algumas perguntinhas. Realmente por ser um tema, surgem algumas perguntas. Separamos algumas, se a senhora puder responder, estamos aqui. Então, fique à vontade. Pronto, vamos. A primeira pergunta. Qual a diferença entre a vacina Coronavac e a AstraZeneca? Estão vacinando as grávidas e lactantes no Brasil? Sim, as vacinas, como eu falei, são plataformas que utilizam tecnologias distintas, né? A Coronavac é de vírus inteira inativada, outra de vetor viral não replicante. Para a Coronavac, na gestante, a evidência tipo B, tá certo? E para Oxford, evidência tipo C. Mas ambas estão sendo recomendadas para aquelas gestantes que são da linha de frente, né, da área de saúde, e que são dos grupos de prioridades. Ok, doutor Socorro, ótima explicação. A segunda pergunta é: a provável correlação dos casos de coágulo com a vacina AstraZeneca complica como contraindicação para algum grupo de paciente? Olha só, Mariane, essa questão desse tromboembolismo, né, apresentado lá na Europa, em alguns países, está mais, assim, é raro, é 0,001, tá certo? Estatisticamente, não é muito acima do que ocorre na população geral. E se até agora, mais estudos irão aparecer. Essas pessoas que apresentaram, principalmente foram mulheres abaixo, né, de 60 anos, e elas tinham em comum uma autoimunidade, anticorpos contra a heparina, né, que a gente chama o FP4, tá certo? Foi mais um mecanismo de autoimunidade, raríssimo. Diante de um cenário de pandemia, a gente não tem nem o que questionar, tá certo? É vacinar. E pedir a Deus para não estar nessas estatísticas. Porque o que eu falei, que quando a gente começar na fase 4 de farmacovigilância, que a gente começa a vacinar milhões, bilhões, aí vão surgir os eventos raros e graves. Isso aí é qualquer fármaco, não é só com vacina, certo? Ótima explicação, doutora Socorro. Temos mais 3 perguntinhas. A Pfizer é a vacina que abrange a maior quantidade de variantes? Olha só, o problema, Mariana, é porque a Pfizer, ela tem uma imunogenicidade, uma eficácia de 95%. Então, essas variantes, eu mostrei um slide, né, de anticorpos, do impacto, né? Então, essas variantes, vamos supor, elas diminuem 30%, 40%. Então, mesmo diminuindo 30%, 20%, ainda é uma vacina com uma boa eficácia, tá entendendo? Então, e tem algo assim bem positivo, que essas vacinas genéticas de ácidos nucleicos, que se usa a copiazinha,
Então, em 6 semanas, eles fazem uma nova vacina. É só mudar, é uma cópia, é uma letrinha, tá entendendo? Então, tem aquela variante, ele já muda ali, tá certo? Ele já identifica, faz o sequenciamento genômico, né, e vê onde está acontecendo a mutação, e aí ele já faz uma adaptação. É rápido, super rápido, dá para fazer em grande quantidade. O problema é preço, é tecnologia, né? Então, são vacinas caríssimas, tá? Mas, assim, que o primeiro mundo está de boa, né? Além de ser uma vacina de alta eficácia, ainda tem essa probabilidade de rapidinho eles resolverem isso aí. Diferente de uma vacina inativada. Vacina inativada tem que cultivar em célula, tem que inativar, é um processo, tem que ter, o laboratório tem que ter muita biossegurança, tá entendendo? Então, não é tão simples mudar, fazer uma vacina inativada assim, de uma hora para outra. Ok? Ok. Ok, muito bem respondido. Só mais duas para finalizar. Uma a senhora até já aqui respondeu, então, foi uma pessoa que já teve estudos falando dos poucos casos que teve a vacina AstraZeneca. Já trouxe esses estudos, né? Realmente são estudos muito novos, eu acho que todos os dias vão surgindo mais, então é um grande força-tarefa para a gente estar sempre se atualizar. Dá plantão, eu digo que é plantão, né, científico, de você estar pesquisando, né, não tem como você fazer esse tipo de plantão, mas o novo coronavírus é isso aí. Verdade. E a última pergunta foi uma participante, ela colocou que a mãe dela teve trombofilia e, além disso, ela também já teve embolia pulmonar. A AstraZeneca é a vacina recomendada? Não recomendaria para ela, pediria para ela utilizar outra vacina, porque vai que ela já tem alguma mutação genética, alguma autoimunidade aí, com esse histórico, para ela, não indicaria a AstraZeneca, tá certo? Daria outra vacina. Ok, doutor Socorro, agradecemos mais uma vez. Eu que Agradecemos agradeço. mais uma vez a presença da senhora. Foi muito, muito, muito importante, sem dúvidas, fechou aí com chave de ouro nosso dia, e esperamos contar com a senhora também nos próximos eventos. Tá certo, estarei à disposição, meninas, tá? Um abraço para vocês. Sintam-se todas abraçadas e beijadas, tá? Obrigada. Em breve, a gente está fazendo isso presencialmente, né? Muito, muito obrigada. Por nada. Tchau.